Vamos começando mais uma live, mais uma semana. A minha convidada é a Priscila Chagas, grande jornalista. Vai bater um papo aqui com a gente. Agora eu vou chamar ela, mandar um aviãozinho. Prontinho. Vamos aí saber um pouquinho da trajetória dela no jornalismo, detalhe por detalhe. Ó, chegou ela. Aí eu vou parar aqui a nossa musiquinha aqui e vou chamar a Priscila. Vamos lá? Vamos fazer um momento conectando. Vamos lá. Opa, como vai? Olá, Thiago, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a gente vai fazendo aqui os testes, né? O som tá bom, a imagem. Tudo Para ok pra mim, você? tá ótimo, consigo te ver super bem, te ouvir também super bem. Ok. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Ah, muito obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz de poder participar, da gente poder bater esse papo aqui. Olha, eu vou confessar aqui pra você que quando eu mandei assim, sabe aquela coisa que você manda e não espera? Ela, caramba, ela aceitou. Puxa vida. Felicidade total. Ai, que bom, que bom. Tô muito feliz de estar aqui. Bom, tem uma galera chegando aqui. Como você pode ver, a live é bem dinâmica, olha só. Tem uma Tô foto aqui sua. vendo, gente, tô vendo, negócio super moderno. E Adorei. você vai se surpreender aqui, porque eu tenho todo carinho quando eu recebo aqui os convidados de selecionar imagens da carreira, da vida pessoal. Aí, para fazer o esquenta aqui do nosso bate-papo e a galera vai chegando, boa noite a todos. Como é que você iniciou a sua carreira no jornalismo? Bom, eu entrei na faculdade em 2006 Uhum, e quando eu comecei a estagiar, na época lá atrás, eu comecei em online, depois eu fiz um tempinho de impresso e depois eu fiquei 3 anos em comunicação interna. E aí eu sim. entrei em TV e comecei a de fato trabalhar com audiovisual, que era algo que eu sempre sonhei, em 2011, que foi quando eu passei no processo do passaporte Sport TV em setembro, outubro de 2011. E aí foi quando eu entrei em televisão e aí desde então eu, né, saí do Sport TV, fui para a TV Rio Sul, afiliada da Globo lá no sul do estado do Rio. E aí desde 2015 eu tô na Globo Rio. Desde 2015, então televisão já Isso. é algo desde a infância, um desejo? Cara, eu não vou dizer que desde a infância, porque da infância eu acho que a gente muitas vezes quer ser tanta coisa, né? Eu já quis ser professora, eu já quis ser tanta coisa na vida. Mas eu lembro que quando eu comecei a entrar na adolescência, eu comecei a descobrir a minha paixão por audiovisual. Eu, Uhum. eu amo audiovisual, eu era aquela adolescente que pegava a câmera do pai, saía filmando as coisas, e eu pensava em fazer cinema. E aí eu lembro que quando a gente chega naquela fase de Sim. ter que escolher a profissão, né? O que você vai fazer e tal, eu lembro que eu tava querendo fazer cinema. E minha mãe, que é jornalista, chegou e falou: Ai, minha filha, cinema, você tem certeza? Faz jornalismo primeiro, porque vai que você, sei lá, se você não gostar de jornalismo, aí você faz cinema, mas jornalismo é mais certo, você tem mais opção, enfim. E aí eu fiz jornalismo, e quando eu fiz jornalismo, eu já estava muito certa de que eu queria seguir para o audiovisual, fosse no cinema documentário, que Uhum. fosse na televisão. Então, sempre foi algo que eu quis muito fazer, assim, trabalhar com o audiovisual, contar histórias através do audiovisual, assim. Eu acho que quando você tem qualquer coisa de audiovisual passando, nada compete. É impossível você competir a atenção quando tem uma série passando, um filme passando, ou uma televisão passando, alguma coisa de vídeo, de áudio, audiovisual passando. É impossível você competir a atenção. Eu acho uma ferramenta extremamente poderosa. E eu sempre, assim, na adolescência, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de noção daquilo que eu queria fazer, eu falei, cara, eu quero seguir nisso daí. E aí, como eu decidi ir por esse caminho do audiovisual e sempre gostei muito de contar histórias, sempre quis fazer isso. Desde pequena eu gostava de escrever história e tal. Foi um casamento muito natural, sabe? Contar Uhum. histórias através do audiovisual. Não conto ficção. Talvez se eu tivesse feito cinema, eu teria enveredado pelo caminho da ficção. Mas hoje eu posso contar histórias reais, né? Maravilha. Aqui, olha só, temos uma história aqui. Olha só. Ah, meu Deus!
praticamente um arquivo confidencial do Faustão, Brasil. Ah, Praticamente isso. conta um pouquinho sobre a infância. É. Cara, essa foto aí especificamente foi numa Páscoa. É, eu era, gente, ai meu Deus do céu, eu era muito, muito, muito fã da Xuxa. Tipo, muito fã da Xuxa. E eu lembro que ela era aquela época, tipo assim, que a Xuxa fazia caras e bocas e tava sempre rodeada de ovos Uhum. de Páscoa da garoto, etc, etc. E eu tava me achando, porque, gente, eu tinha, sei lá, 3 anos nessa foto, não sei nem se, não sei nem se chegava a 3 anos. E eu tava cheia de ovo de Páscoa, sabe? Aquela coisa que a família vai dando e tal. E eu tirei uma foto cheia, assim. Olha, dá pra claramente perceber o ser humano com um batom todo borrado na cara, completamente eu tava me achando muito. Cara, a minha infância, eu tenho uma irmã que é 1 ano e 5 meses mais nova do que eu. Então, praticamente da mesma idade, fomos criadas juntas entre tapas e beijos. E amo muito a minha irmã, mas sempre tem aquela, principalmente na adolescência, né? Que aí tem mais tapa do que beijo, mas na infância era muito beijo. E eu, com 4 anos, minha família, a gente se mudou para Brasília. E eu passei a gente morou 6 anos em Brasília. Então a maior parte da minha infância mesmo foi morando em Brasília. Sim. Dos 4 aos 10, 11. E aí, com 11 anos, já na pré-adolescência, eu voltei para o Rio. E aí, fiquei no Rio uns 2 anos. E aí, depois, minha família foi morar fora do país. E aí, eu fui. E aí, eu fiquei dos 13 aos 15 fora do país. E aí, com 15 anos, eu voltei. Meu pai era militar, então a gente teve essas mudanças, assim. Então, a minha infância mesmo foi em Brasília. Numa época em que em Brasília era completamente diferente do que é hoje. E mas eu gostei muito da minha infância, assim, foi uma infância muito muito rica, porque a gente ainda era uma infância Brasília por ser uma cidade na época muito diferente do Olha essa Rio. foto aqui. Essa foto é bem mais antiga. Essa foto eu tinha 1 ano e pouco, 2 anos no máximo nessa foto. Essa foto aí foi quando meu pai estava voltando da viagem de ouro, né? Que o militar, quando ele faz a viagem de ouro militar da Marinha, ele passa 6, 7 meses fora. E aí foi quando ele voltou. E esse senhor aí na foto, no fundo, é o meu avô, pai do meu pai. E eu acho Olha. uma foto muito bonita, muito representativa, né? 3 gerações do meu avô assistindo a cena. E eu acho essa foto muito bonita. Então, tenho um carinho muito grande por essa foto. E essa foto é mais ou menos isso. Eu tinha mais ou menos uns 2 aninhos, foi quando meu pai voltou de viagem. E eu claramente feliz da vida com esse sorrisão na cara. Aqui, ó, temos outro momento também, né? É o momento o louco meu, né? Bem Faustão, mas Tá muito arquivo essa, confidencial. essa é a finalidade, né? Olha só. Cara, colégio militar, então. Eu entrei no colégio militar na sexta série. E aí, passei 2 anos fora, né? A minha sétima e a minha oitava série eu fiz fora do país. E aí eu voltei no ensino médio. E essas fotos são do meu ensino médio. Essas duas fotos em que a gente está com a farda branca foram no nosso último ano, já no terceiro ano do ensino médio. Essa foto do meio que a gente brinca aí uma em cima da outra foi no meu segundo ano. Amei meu tempo de colégio militar, assim, as pessoas muitas vezes têm uma imagem até eu acho que distorcida do que é, né? Do que é estudar lá. Fiz grandes amizades lá, grandes amigos que eu tenho, que eu carrego até hoje, que eu mantenho contato. Hoje é engraçado que eu tenho um contato muito mais próximo com os meus amigos do colégio, com quem eu estudei no colégio militar, do que até com os amigos que eu estudei na faculdade, assim. E foi uma época muito legal, assim, de muita amizade, de muito companheirismo, de muito aprendizado, de muita brincadeira, muita risada, assim. Eu amei estudar no colégio militar, assim. Foi uma época muito, muito boa na minha vida, assim. E grandes amigas que eu carrego até hoje. Essa foto, por exemplo, aqui, essa foto maior, tá? A Lídia, Mari, Carla, Marina. Tá faltando aí a Lilian, faltando Bárbara, faltando Moretti, meu grande amigo. E são pessoas que eu carrego até hoje comigo, que eu amo muito. Bom, aí voltando sobre o jornalismo. Quais foram os desafios para conquistar o seu espaço? Conta aí pra gente. Cara, eu acho que foi o desafio de, de abraçar o processo Sim. e de não desistir dos sonhos. Porque eu lembro que eu não, assim, a gente muitas vezes acha, né, que é porque
hoje em dia a televisão talvez não seja tão aquela coisa que as pessoas sonham, talvez não seja o maior sonho de quem quer trabalhar com audiovisual dentro do jornalismo. Na minha época ainda era. Eu sou de uma geração que a gente ainda falava assim, cara, se eu quero trabalhar com audiovisual, eu quero muito dentro do jornalismo, eu quero muito trabalhar com televisão. E era uma coisa muito distante. Era aquela coisa que a gente falava assim, é impossível, eu não conheço ninguém, eu não tenho nenhum QI. Eu achava muito isso. E aí enfim, eu acredito muito que Deus tem um propósito para todas as coisas e que Deus vai abrindo as portas e fazendo as coisas acontecerem. E comigo foi assim. Como eu falei, né? Eu comecei minha carreira numa coisa que não tinha nada a ver com audiovisual. Eu estava 3 anos trabalhando com comunicação interna numa grande empresa de telecomunicações. E aí surgiu o processo seletivo de trainee para o Passaporte Sport TV e eu falei assim, cara, eu tinha certeza que eu não ia passar. Porque eu nunca tinha trabalhado com esporte, eu nunca tinha trabalhado com televisão. Eu não tinha experiência. E eu lembro até hoje de eu pensando assim, eu olhando para o computador e falando assim, vou me inscrever por desencargo de consciência. Só para não dizer que eu não tentei. Sim. E aí, eu lembro até hoje que pouco antes de eu me inscrever, um amigo meu, Wellington, ele chegou pra mim um dia, a gente tava jantando em algum lugar, assim, com a galera, e tava passando no Jornal Nacional, não lembro se era o RJ2 ou o Jornal Nacional, e ele virou pra mim e falou assim, daqui a pouco eu vou te ver ali. Eu falei, Olha. até parece, tal, não sei o que, até parece. E aí, tipo, coisa de 1 ano depois eu consegui passar no Passaporte Sport TV e eu tava trabalhando em televisão. E aí eu brinco que ele foi um profeta na minha vida. Brinco não, né? Ele foi realmente um profeta na minha vida. E aí, quando eu entrei no Passaporte, as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Eu fiquei 1 ano e pouco no Passaporte, né? Como era um processo de trainee, o processo tinha um prazo, né? Geralmente o programa de trainee dura um tempo. Não fui efetivada, mas aí eu consegui uma oportunidade na TV Rio Sul, que é afiliada da Globo no sul do estado. E passei 3 anos Sim. trabalhando lá, foi um tempo de muito crescimento. E foi quando eu aprendi a importância de você abraçar o processo. Por mais difícil que ele seja, porque para mim foram vários desafios esses 3 anos. Eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus amigos, eu estava longe. Assim, deixei uma vida aqui no Rio para poder morar lá, no interior do estado, com um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, pessoas que eu não conhecia, fazendo algo que ainda era novidade para mim, porque eu passei 1 ano com jornalismo esportivo, que é muito diferente do factual, do jornalismo do dia a dia. E foi um processo assim de muito amadurecimento, de muito crescimento pessoal. E foi muito importante para mim ter passado por ali, assim. Foi uma grande escola, a TV Rio Sul foi uma grande escola para mim. E eu brinco que foi quando eu aprendi a ser adulta. Assim, foi quando eu saí da barra da saia da minha mãe. E aí as coisas foram acontecendo, assim. Tive a oportunidade de cobrir uma licença médica durante 3 meses aqui no Rio em 2014. Aí em 2015, a Globo Rio me chamou para poder cobrir um fim de semana do Rock in Rio, cobrir a escala. E aí depois, logo depois, 2 meses depois, me chamaram para passar um período de praticamente 1 ano aqui por causa das Olimpíadas de 2016. E aí, depois disso, eu já quase 1 ano aqui, me efetivaram aqui. E aí, assim, é por isso que eu acredito muito, assim, não tem como eu não falar não falar do meu trabalho, da minha profissão, não falar de propósito e não falar de algo que eu acredito que é maior do que eu, assim, porque, né, é óbvio que eu sempre dou o meu melhor, eu sempre tento fazer aquilo que está ao meu alcance, sempre tento fazer o meu melhor, mas eu acredito que existem portas, assim, que foram sendo abertas no meio do processo e como foi importante eu dar tempo para poder viver esse processo, até para poder dar conta de estar onde eu estou hoje, né? Que é muito mais uma questão de preparação interna, sabe? De mente, de alma, de espírito, de a forma como você se vê, a forma como você enxerga as coisas ao seu redor, para poder não perder minha essência, né? Para eu não me perder, assim, para eu entender que eu amo meu trabalho, eu amo a minha profissão, mas que eu não posso fazer com que isso seja a coisa mais importante do mundo. Assim, eu estava até hoje conversando com duas estudantes de jornalismo e eu estava falando isso para elas, assim, que antes de eu ser jornalista, eu sou ser humano. E eu acho Verdade. que eu acho que isso vale para todas as profissões. Eu acho que quando a gente
acaba entrando no piloto automático, naquela correria do dia a dia, em que a gente tá fazendo aquela coisa, né? E no jornalismo a gente tem muito isso, a gente corre contra o tempo, a gente a cada dia a gente está no lugar contando uma história diferente, com pessoas diferentes. Se deixar, muitas vezes a gente entra no automático. E a gente precisa sempre buscar essa sensibilidade de, cara, antes de eu ser jornalista, eu sou um ser humano. Fazer aquela E peneira, né? e não perder a sensibilidade, sabe? Porque eu acho que se a gente começa a botar a nossa função como prioridade, a gente perde a sensibilidade muito fácil, sabe? Então é algo que Uhum. eu sempre tento me sondar, assim, para ver como que eu estou. Foi muito importante você falar sobre isso, né? Que envolve a fé. Aqui temos um momento muito bonito. Eu achei a foto muito bonita. Eu gostaria que você comentasse para todos que estão aqui. Essa foto foi na conferência de carnaval do ano passado, foi 2019. E todo ano, né, no carnaval, a igreja da qual eu faço parte, ela tem uma conferência no carnaval que é gigante, assim, que cara, é um tempo maravilhoso de renovo, de conhecimento de propósito, de conexão com Deus. E a conferência do Arena, né, a Ju tá aí, ela é do Arena Uhum. também. E eu canto e eu canto na igreja, eu canto na arena e a gente teve a oportunidade de ministrar, de cantar, né, nessa conferência e foi um tempo muito profundo, muito especial, assim. E eu acho que essa foto, quando eu me mandaram essa foto, eu falei, cara, eu preciso postar isso, porque isso eu acho que fala muito sobre quem eu sou, sobre de onde eu vim, sobre para onde eu vou, sobre aquilo que faz sentido para mim, sabe? Que eu acredito para mim que é tudo para Deus, por Deus, através de Deus, com Deus. Eu acho que essa foto é um gesto muito simples, mas fala muito sobre isso, assim. E eu gostei do fato de eu estar de costas, né? Porque literalmente não tem nada a ver comigo, sabe? Aquilo que eu acredito Uhum. que aquilo que a gente faz, os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, as coisas que a gente pode fazer aqui nessa terra, nesse mundo, eu acho que não param na gente, não dizem respeito só a gente, mas eu acho que dizem respeito a algo muito maior, sabe? Que a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, o impacto que a gente pode fazer nos lugares por onde a gente passa, a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas com quem a gente convive. Eu acho que para mim essa foto tem esse significado. Muito bom. Eu gostaria que você comentasse também, né? Que você falou que um amigo seu meio que profetizou, falando: Olha, eu vejo É, você lá no Jornal Nacional tal. E esse momento aqui? É muito representativo para você. cara, esse momento é a realização de um sonho, né? Minha primeira reportagem no JN foi uma história muito triste. Foi um dia em que, assim, eu nem imaginei que eu fosse entrar no JN, porque foi uma história que acabou caindo, né, no meu colo, acabaram me botando para cobrir. E a gente já estava o dia inteiro cobrindo lá no ML, né, acompanhando a luta da família de um menininho que morreu atingido por uma bala perdida lá no Complexo do Alemão. E é muito triste, né? Porque, infelizmente, muitas vezes na vida de um jornalista, momentos que marcam a nossa carreira, muitas vezes também tem a ver com momentos de histórias muito trágicas, infelizmente. E apesar de ter sido um momento que marcou a minha carreira, né? Porque, querendo ou não, é o sonho de muitos dos jornalistas poder fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, né? É o principal telejornal do Brasil. Mas ao mesmo tempo foi um dia muito difícil, assim, porque foi aquele dia em que eu fiquei com o olho cheio d'água, foi aquele dia em que eu segurei meu choro durante muitos momentos, foi aquele dia em que você se vê completamente sem palavras, quando você vê um pai perdendo um filho, é algo que foge completamente ao nosso entendimento. Então, é literalmente um desafio pra gente, sabe? Quando a gente precisa contar esse tipo de história, porque não tem como a gente ficar indiferente. Então, é aquele dia que muitas vezes a gente chega em casa, depois de um dia inteiro de trabalho, a gente chora, a gente fica muito mexida, a gente fica mal, né? E foi um desses dias.
A pergunta que eu tenho, como é que é algo muito, eu acho que eu creio, vai de pessoas, equilibrar situações assim do profissional e o ser humano quando lidar com notícias assim. Eu acho que não tem como separar, porque, como eu falei, né, eu acho que, na minha opinião, o que faz um bom jornalista é o jornalista conseguir, antes de ser jornalista, ser ser humano. E eu vejo isso cada vez mais em colegas que eu admiro muito e que muitas vezes eu fico observando a forma como a pessoa é, a forma como a pessoa trabalha, a forma como a pessoa se permite ouvir o outro. Eu acho que faz dela um bom jornalista, porque ela para ouvir, ela para abrir mão de pré-escutas. E, e eu acho que não tem como separar, sabe? Eu acho que se eu perco a noção de quem eu sou, se eu perco a noção de que eu faço parte de um todo, que eu faço parte de algo muito maior do que eu vou cair naquela coisa de que eu estou exercendo uma função. Eu vou parar para pensar só naquilo que é importante para mim. Eu preciso fechar uma reportagem, eu preciso escrever um texto, eu preciso gravar uma sonora. Eu tô com pressa, eu tô correndo contra o tempo. Tem um editor me mandando mensagem perguntando se o texto já tá pronto. Tem, sabe, eu tô abrindo o jornal muitas vezes, né? Quando a gente tá com assuntos que são aquilo que a gente chama de o assunto do dia. Muitas vezes a gente tá abrindo o jornal, a gente corre contra o tempo. Então, acho que quando a gente se a gente se deixa levar por isso, a gente perde o lado ser humano e a gente entra numa função. A gente cai no automático. E por isso que eu acho que não tem como separar, sabe? Hoje cansa de acontecer, de eu engolir choro fazendo a entrada ao vivo, contando alguma história que mexeu comigo, de eu muitas vezes contar histórias que mexem comigo e que me deixam muitas vezes preocupada. Eu lembro que quando eu tava para casar, eu fiz algumas matérias assim de histórias muito trágicas, tipo de pessoas que foram assassinadas num assalto logo depois de casar ou dias antes do casamento. Eu lembro até hoje assim de uma história muito triste de um cara que ele foi na despedida de solteiro dele, ele estava voltando para casa, o carro dele foi fechado por um assaltante e o assaltante achou que ele fosse policial e matou ele. Nossa. Ele estava na despedida de solteiro dele. E aí eu lembro que eu tive que cobrir aquele velório, aquele enterro. E eu só fiquei pensando. E assim, não tem como a gente não se colocar no lugar do outro numa situação dessas. E eu, ainda mais, eu estava ali prestes a casar, não tinha como eu não me colocar no lugar daquela noiva que não tinha nem casado e estava passando por uma situação daquelas. Então, assim, não tem como separar. Eu fiquei muito mexida com essa história e com tantas outras histórias que eu tive que contar, com tantas outras histórias que acabaram cruzando o meu caminho. Então, e quantas vezes eu cheguei em casa e chorei, e quantas vezes eu cheguei em casa muito mal, e meu marido via que eu estava mal, e quando ele estava em casa, na hora que eu chegava, ele falava assim, deixa eu te dar um abraço. E muitas vezes no abraço eu começava a chorar, e falava assim, chora, você precisa chorar. Porque mexe com a gente, né? E quantas vezes gravando uma sonora, né, uma entrevista com alguém, eu seguro meu choro, porque eu falo assim, cara, são histórias muitas vezes tão tristes, eu fico pensando assim, eu preciso pelo menos segurar um pouquinho aqui para eu não chorar na frente das pessoas, mas já aconteceu. De chorar, de me emocionar, né, na frente de pessoas com histórias tristes ou com histórias bonitas, com histórias que inspiram a gente. E eu acho que essa é a grande beleza. Eu acho que esse é um dos maiores privilégios da gente ser jornalista. É a gente poder exercer a nossa humanidade. Perfeito. Que está atrelado aqui também, né? Uma pergunta que eu ia fazer: qual a importância do jornalista na sociedade, hein? Então, já foi dito já. Eu acho que sim. Eu acho cada vez mais, assim. Eu acho que nós, como jornalistas, temos uma responsabilidade de trazer informação, de informar, de trazer reflexões, de propor reflexões, eu acho que muitas vezes plantar uma sementinha no sentido de fazer a pessoa pensar e fazer com que as pessoas consigam conectar pontos, sabe? Tipo, poxa, isso tá acontecendo aqui, aquilo tá acontecendo ali e, sabe, eu acho que essa é um papel fundamental, é um papel cada vez mais importante, né?
A gente tem aí a internet hoje em dia, a gente tem as fake news hoje em dia, então eu acho que o jornalismo profissional de qualidade cada vez mais se prova imprescindível para a sociedade. Agora vamos aqui, um momento que é muito importante, né, na vida do casal. Este aqui. Ah, casamento. Foi Comenta pra galera. 2016. Foi o nosso casamento. Já tô casada há 4 anos e pouquinho. E essa é a foto que eu acho que a nossa foto predileta, assim, inclusive tem porta-retrato aqui, essa foto. E esse dia foi muito especial, assim, foi aquele dia em que as coisas foram dando certo, foi aquele pôr do sol, a gente, né, casou no lugar onde meus pais moram, então a gente estava casando ao ar livre e aquela, gente, toda noiva torce para que não chova no dia e eu torcia mesmo, porque se chovesse já era. Minha cerimônia ia por água abaixo. E tava um dia lindo, que não tava nem frio nem quente, tava um pôr do sol lindo, uma luz maravilhosa. E foi um casamento muito, muito diferente, foi um casamento muito à nossa cara, foi um casamento muito espontâneo. Meu marido entrou tocando violão, eu entrei cantando. A gente Olha, teve a gente teve legal. momentos muito marcantes na nossa cerimônia de receber a bênção dos nossos pastores, de receber a bênção dos nossos bispos, de fazer ali movimentos e rituais emocionais em relação à nossa família, em relação aos nossos ascendentes, né, aos nossos familiares, até uma forma de honrar os nossos pais, os nossos avós. Então foi um dia muito especial que eu guardo com muito carinho e é um marco, né? Foi o início de um caminho juntos, foi o início de uma nova vida, de um novo ciclo. Maravilha, só temos aqui um momento bem legal também. Daí foi Dia das Mães, se não me engano, acho que foi uns 2, 3 anos atrás. Se não me engano, foi Dia das Mães ou foi aniversário ou da minha mãe ou da minha avó, não sei. Aí nessa foto tá minha avó, minha mãe, meus 2 irmãos, né? Minha irmã que é um ano e meio mais nova do que eu, e meu irmão que é 11 anos mais novo do que eu, é o temporão. E é uma foto muito bonita, né? Eu gosto muito dessa foto. Se não me engano, foi Dia das Mães. Conta pra gente aí qual a importância da família. O que para você é importante na família? Cara, eu acho que a família é a nossa base, né? Eu acho que a família é uma coisa que eu aprendi, que eu concordo muito. A nossa família é o laboratório da nossa missão nessa terra. E a minha família é o melhor laboratório que eu poderia ter, assim. Foi na minha família que eu aprendi a ser uma pessoa que preza pela honestidade, pela sinceridade, pelo amor, sabe? Foi meus pais, assim, são pessoas que eu admiro muito. Meus irmãos também, quanto que eu aprendo até hoje com eles, sabe? Mesmo na fase da adolescência, que eu e minha irmã, a gente tinha o nosso arranca-rabo, mas como foram importantes, eu acho que como é importante, né? Os irmãos aprenderem naquela fase em que a gente busca muito o individualismo, como muitas vezes é importante a gente ter um irmão para tirar nossa zona de conforto e ajudar a gente a entender que não é tudo do nosso jeito. E minha avó, né? Minha avó é uma grande referência para mim também. São pessoas muito especiais. Meu pai, que não tá nessa foto, porque era Dia das Mães. Mas, cara, eu acho que sem família não tem como a gente ser. Eu acho Uhum. que a família da Norte, eu acho que a figura do pai é tão importante, né? A figura do pai dá direção. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não podem, não têm essa figura do pai. E como meu pai é importante na minha vida, minha mãe, naquele lugar de acolhimento, naquele lugar de aconselhamento, de amor, de colo. E minha avó como uma figura que sempre me inspirou demais a ir atrás daquilo que eu queria. Minha avó não é uma avó nada convencional, ela sempre foi uma vovó à frente do tempo dela. Me inspira muito. E meus irmãos, cara, meus irmãos são como é gratificante pra mim olhar para os meus irmãos e ver o tanto que eles têm crescido, sabe? E ver a gente hoje. Meu irmão tá com 21 e tá começando a virar adulto agora, né? Assim, mas como a gente hoje começa a ver o nosso relacionamento fazendo aquela mudança, né, da fase adulta, assim, a gente é meio que se reconhecendo, né? Que você passa desde que você se entende por gente, você convive com essas pessoas, ainda mais a minha irmã, né? Que a diferença é muito pequena, é você
ver as fases do relacionamento e como é bom hoje eu poder considerar a minha irmã uma amiga minha, poder considerar o meu irmão um amigo meu e sou muito grata pela minha família. A minha família é um presente de Deus na minha vida. Eu sou muito privilegiada de ter nascido na família que eu nasci. Maravilha, essa foto aqui, ó, muito Minha bonita, né? mãe, minha mãe. Foi um dos. Ai, não lembro qual foi a data, mas é um dos almoços de família, assim, com a minha mãe. Amo essa foto também. Essa foto tá bem bonita. Olha só, estão perguntando aqui se você se imagina na bancada do JM. É uma Cara, pergunta que teve um a galera dia. fazendo perguntas aqui aleatórias aqui, eu li, eu gostaria que você comentasse também, né? Todo mundo tem uma Cara, meta. todo mundo tem uma meta. Cara, eu acho que a bancada. Teve um dia que eu tive que passar. Eles, o pessoal faz uns testes, né? De vídeo, de Uhum. áudio. E aí me escalaram para fazer um teste. E só de fazer teste naquela bancada, gente, eu já tava me tremelicando toda, tá? Não valia nada, ninguém viu nada, mas só de estar fazendo um teste ali, eu já tava me. Nossa, já tremi na base total. Cara, eu quero fazer aquilo que tem sentido para mim, sabe? Independente de ser na bancada, independente de ser na rua, na reportagem, eu acho que para mim o mais importante é fazer algo que faça sentido para mim. Se lá na frente fizer sentido para mim estar na bancada do Jornal Nacional, e se for uma oportunidade que vai se abrir, glória a Deus. Mas eu acho que para mim, hoje o que eu faço faz muito sentido. Eu amo o que eu faço, amo quando eu posso estar no estúdio, amo quando eu posso estar na rua contando histórias. E não sei, assim, eu gosto de poder fazer as duas coisas e Jornal Nacional, óbvio, né, que é uma grande responsabilidade, é um grande desafio para qualquer um que tem essa oportunidade, é uma honra, né? Mas eu acho que para mim, antes de tudo, é algo que precisa fazer sentido sempre, sabe? Envolve a questão se estará nos propósitos de Deus também. Para mim tem muito isso, sabe? Que eu acho que, para mim, pelo menos dentro da minha profissão, meu propósito vai muito além da mera função que eu exerço. Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, mas eu entendo que eu estar ali vai muito além daquilo que eu faço como função. Eu acredito nisso. Para mim é o que faz sentido para mim. Acho que se eu estivesse trabalhando em qualquer lugar, em qualquer profissão, só pela mera função, eu acho que não faria sentido para mim hoje, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu entendo que eu sou, sabe? Dentro daquilo que é importante para mim. Então, se for do propósito de Deus, se for uma porta que Deus abrir, glória a Deus. Vou estar feliz também. Se Deus quiser abrir outras portas e me levar por outros caminhos, para outros lugares, amém também. Olha só, tem uma imagem aqui, ó. Comenta pra gente esse momento. Cara, essa foto foi muito maneira. Foi uma série que eu tava fazendo. Eu ainda tava no Bom Dia Rio. A gente tava fazendo uma série sobre transporte, se não me engano, sobre pessoas que trabalham na madrugada. E a gente teve a oportunidade de fazer uma matéria no aeroporto, sobre como é o funcionamento do aeroporto durante a madrugada. Foi uma série muito legal que eu fiz com um produtor que é, cara, um colega meu que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o Felipe Magalhães. E, cara, não tem como você entrar no avião, fazer uma matéria no avião e não pedir para entrar na cabine do piloto e tirar uma foto. Porque é uma coisa que a gente nunca consegue fazer. E aí, esse já foi o final da gravação. E aí, cara, é incrível, assim, como dá. Eu me senti uma criança, sabe? Dá vontade. Eu perguntei pra ele: se eu apertar esse botão aqui, o que que acontece? Sabe aquela coisa bem criança? Ele falou assim: acho que não é uma boa você apertar esse botão, não. Eu falei: claro que não, tô aqui apenas pra tirar uma foto. E aí, essa história dessa foto foi uma matéria muito maneira, se não me engano, foi a última matéria que a gente fez. E foi muito legal, assim, foram 2 dias, se não me engano, foram 2 dias de gravação. Eu não lembro, foi muito legal. A gente foi para o aeroporto Galeão e a gente viu o funcionamento, como funcionava a torre, assim, os bastidores do aeroporto e como a gente não tem noção do tamanho dos bastidores de um aeroporto internacional como é o Nossa. Galeão, assim. Então, foi muito legal, assim. É muito doido, né? Porque quando a gente começa... É muito legal que dentro do jornalismo a gente tem a oportunidade de conhecer realidades que a gente nunca teria. Assim, então foi muito legal, assim. Eu amo quando eu posso fazer um trabalho em que eu conheço coisas que eu não fazia ideia e quantas pessoas ali para poder fazer
proporcionar uma viagem, que a gente vai ali, compra a passagem rapidinho e pra gente é uma viagem, às vezes, de uma horinha. Quantas Uhum. pessoas, centenas de pessoas envolvidas nisso tudo. Aí foi aí que você teve a dimensão, como é que funciona todo o processo também, né? Que a gente Cara, olha e assim, não tem detalhes, noção. sim, e detalhes, assim, quantos processos, sabe? E detalhes, assim, que, cara, eles precisam ter cara, é um mundo, é um universo, é um universo. O aeroporto é um universo, assim. Fiquei chocada, encantada, foi muito legal fazer essa reportagem. E a gente vê pelo seu sorrisão também, né? É, eu tava felizona mesmo, agora eu tava assim, realmente com cara de feliz. Ah, e conta pra gente aqui, são quantas horas de trabalho, como é que funciona a sua rotina no dia a dia? Cara, a gente, como jornalista, tem uma rotina, uma jornada de trabalho, digamos assim, de 7 horas, só que a gente brinca, né? Que o jornalista tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. E é mais ou menos isso. Hum. Porque se acontece algum factual, né, que a gente chama, alguma notícia, alguma coisa acontece, a notícia vai rendendo, a gente vai ficando, assim. Então, quando a gente pensa em grandes coberturas, grandes coisas que acontecem, a gente vai ficando, assim. Muitas vezes a gente tem que entrar antes, a gente é chamado às pressas para poder entrar antes. Isso acontece, isso é bem comum de acontecer. Hoje, né, eu faço o RJ1, eu faço o RJ2, então eu entro para o RJ1, saio depois do RJ2. Mas a nossa rotina é não ter muita rotina, sabe? Cada dia a gente está no lugar, cada dia a gente está fazendo uma coisa. Hoje, durante a semana eu acabo ficando mais no estúdio, a minha rotina é um pouquinho mais previsível. Mas nessa época do ano que a gente começa a ter chuva, eu já sei que se tiver chovendo, assim, acho que foi semana passada, quando a gente estava com previsão de temporal, eu já estava indo dormir, assim, botando o meu despertador para 6 horas da manhã, porque se tivesse alagado, se tivesse alguma coisa, eu já tinha que me preparar para poder chegar na TV logo depois do Bom Dia Rio, sabe? Aí, quando tem temporal no fim de tarde, eu já fico naquela de se alagou a cidade, se não sei o quê. O que precisar, eu vou ficar. Sabe? Então é uma coisa meio doida, mas é isso. A gente reclama, mas a gente gosta dessa vida. No fundo é isso. É um estresse que dá prazer, né? Tá fazendo o que É gosta? mais ou menos. É mais ou menos isso, entendeu? A gente É. reclama, mas no fundo a gente gosta, entendeu? Olha, você pode ver que aqui é um negócio chique, né? Tem momentos aqui você em estúdio, inclusive falando É sobre chuva. sobre chuva e sobre o calorão. Deus me livre, 41 graus, gente. Nem merece. Se preparem, tá? Porque tem gente já me cobrando sol. As pessoas acham, eu não sei, cara. As pessoas às vezes acham que eu consigo conta que depende de mim também, né? As pessoas já falam, Priscila, eu quero sol. Dá Ai, vontade de meu fazer sol, Deus. mas deixa eu providenciar aqui. Deus tem gente pedindo. Mas o sol vai vir, tá? Pra quem tá desesperado, o sol vai vir. Essa foto é uma foto muito especial, com uma pessoa que eu tenho, cara, pra mim é um privilégio, assim. Eu brinco que eu finjo naturalidade. Eu finjo naturalidade perto de algumas pessoas e perto da Luli eu finjo naturalidade. Porque ela é uma pessoa que eu admiro há muitos anos. E foi aniversário dela na semana passada e eu falei isso com ela. Eu falei, Luli, a primeira vez que eu estava na redação, que eu passei por você e você me cumprimentou falando o meu nome, eu gelei. Eu falei, não acredito que a Ana Luísa Guimarães sabe meu nome. Que é aquela mulher que a gente vê elegantérrima, super querida, super, sabe, carinhosa com todo mundo. Cara, apresenta de uma forma tão com maestria, sabe? A Ana Luísa Guimarães na apresentação, ela consegue ser tão sensível. Sabe o acupunturista? Ela, num tom de voz, numa coisa, ela consegue ir lá no ponto, assim. Eu acho a Ana Luísa maravilhosa, a Lúlia é maravilhosa. E é uma pessoa, assim, que me... Quando eu fui para RJ2, né? Quando eu fui para previsão do tempo na RJ2, ela me abraçou, ela me acolheu de uma forma que, cara, me marcou Legal. muito, sabe? E essa foto foi quando, na volta da pandemia, né, ela ficou um tempo em isolamento. E durante a pandemia, a gente ficou sem a previsão do tempo no estúdio, porque era um momento em que a gente estava batendo muito na tecla da Covid, era um momento em que a gente precisava focar muito sobre isso. E aí, a previsão do tempo, por acabar sendo algo mais descontraído, eu acho que por causa da minha personalidade também. A gente acabou fazendo algumas entradas ao vivo quando fazia de fora da rua. E aí, quando eu voltei para o estúdio,
Já fazia 4 meses que eu não conseguia trabalhar diretamente com a Lula e essa foto marcou a volta da previsão do tempo no estúdio. E a nossa reunião, minha e da Lula, e eu estava muito feliz de poder estar com ela de volta no estúdio. Ela é uma gigante, eu aprendo com ela, assim, nos mínimos detalhes. E para mim é um privilégio poder hoje trabalhar ao lado dela e de tantos outros colegas que sempre foram referências para mim, assim. Hoje, para mim, eu lembro até hoje de um dia que eu estava voltando assim do jornal, saindo do jornal, a gente indo, voltando pro camarim, assim. E sabe aquela coisa quando você para assim, caraca, mano, olha, eu tô conversando sobre assuntos assim da vida com essa pessoa e, cara, que loucura. Tipo, há 5 anos atrás eu tava assistindo essa pessoa e falar assim, caraca, olha como essa pessoa é maravilhosa e tal. E hoje eu trabalho lá dessas pessoas, sabe? É muito doido, assim, que às vezes eu paro pra pensar, tipo Muito assim, legal. cara, que louco. É mais ou menos isso. Ó, vamos falar um pouquinho sobre ele. Olha a hora aí, ó. Paixão. Ai, gente. É outro querido, assim, o Fachel é uma pessoa. Fachel é um professor, né? A gente brinca isso, Fachel é praticamente um Google humano, a Barça. Pra quem não sabe o que é a Barça, procure no Google. E o Fachel é um cara que me ensinou muito, que me ensina muito. É um cara que me recebeu de uma forma, assim, muito carinhosa no Bom Dia. Desde que eu cheguei na Globo, eu lembro até hoje que quando eu cheguei, né, da TV Rio Sul, é, eu fui trabalhar na madrugada, eu era a repórter da madrugada, então eu fazia durante a madrugada, eu fechava as reportagens que iam ao ar no Bom Dia Rio. E eu lembro até hoje um dia, assim, eu tinha meses, assim, pouquíssimos meses que eu tinha chegado, e ele chegou e falou assim, ô Priscila, você é a nossa. Eu acho que ele brincou, assim, por ser na madrugada. Ele falou assim: você é praticamente a nossa mulher gato, você é a nossa cavaleira do apocalipse. Brincou, né? Porque, infelizmente, na madrugada só tem notícias ruins. E ele botou assim, mó pilha, sabe? Botou minha motivação lá no alto. Porque é um desafio você trabalhar na madrugada, é um desafio você trocar a noite pelo dia, você conseguir nessa loucura de fuso horário conciliar as coisas, né, as áreas da vida. E eu lembro que aquela coisa que ele falou assim, não, você é a nossa repórter da madrugada, tá, não sei o que, blá, blá, blá. E ele sempre me recebeu com muito carinho. E quando teve essa oportunidade de eu começar a fazer os pilotos para poder entrar no rodízio, né, de substituir a Sil no radar, né, nas folgas dela, nas férias dela, né, fazer o rodízio, né, eu, os meninos, o Gui, o Diego. O Fachel sempre me recebeu muito bem. Ele sempre foi aquele cara que dava as dicas, que apontava o caminho, que dava a opinião dele. E a equipe do Bom Dia Rio é uma equipe que eu amo, assim. Essa galera que tá aparecendo aí na foto são pessoas que, cara, com quem todas as vezes que eu tenho oportunidade de trabalhar com eles é sempre muito bom. Hoje muitos deles também estão trabalhando comigo no RJ1 e é sempre uma alegria poder estar junto deles. É uma equipe, cara, é muito difícil acordar de madrugada para fazer o Bom Dia Rio. Mas essa é a única parte ruim do Bom Dia. É você ter que acordar de madrugada. Porque o resto, a equipe toda é muito legal, sabe? Os editores, sabe? Os editores-chefes com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. E hoje, por acaso, eu trabalho com todos, né? Eu trabalho com o Edu Teixeira, que quando eu cheguei no Bom Dia Rio, ele era o editor do Bom Dia. Depois a Lilian Rachid, que hoje é editora do RJ1, ela foi durante muito tempo editora do Bom Dia, e a Michele Domingues. E todos eles são muito legais. E todos os editores que fazem o jornal, a galera dos bastidores, os câmeras, os técnicos, são as pessoas que estão aparecendo nessa foto, que é a galera que trabalha com a gente no estúdio. Toda a equipe, gente, eles são maravilhosos. Assim, eu tenho um carinho Muito bom. gigante pela equipe do Bom Dia. Esse foi o último dia antes da Sil voltar da licença maternidade dela. Agora eu Foi um vou dia que eu mostrar aqui finalmente ganhei a caneca do Bom Dia Rio, só pra deixar claro, tá? Só pra deixar claro, que as pessoas ficavam pedindo a caneca, eu falava, nem eu tenho, não precisa, não é pra mim que você tem que pedir, não. Agora eu vou colocar aqui um momento aqui que a gente desconhece. Ainda bem que tem rede social para revelar a espontaneidade fora da câmera, olha só. Gente, esse negócio aí é bem verdade mesmo, viu? O que a gente faz nos intervalos? A gente faz isso daí. Ou então a gente come, sempre tem, né? A gente tenta ali, às vezes, eu levo o meu chazinho, um biscoitinho, ainda mais Uhum. agora, né? 2 horas e meia de jornal. Pode perguntar, Silvana Ramiro também é dessas, Fachel é desses. A gente brinca, né? Durante os intervalos, a gente bate papo, a gente tava aí no nosso momento
instrumentos imaginários, porque nós somos super normais, né? Por Aham. que não? Somos super normais, a gente estava nessa. Ah, maravilha. Olha só, deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para relembrar, que aqui realmente é quase um Gente, é domingão muito do arquivo Faustão, mas confidencial, é gente. segundão. Adorei. Olha aqui, ó. Eu Cara, gosto muito Renata dela também. Capucci é outra que eu, sim, nessa foto eu super fingi naturalidade, tá? Que foi ela que falou. Gente, eu nunca teria nem coragem de pedir uma foto pra Renata Capucci. Assim, nossa, olha, a gente tá vestida igual, vamos tirar foto. Eu não teria nem coragem de abordar. E, e quando ela falou, nossa, a gente tá vestida igual, vamos tirar foto. Eu, claro, fingindo naturalidade, porque também é uma pessoa assim que, cara, eu assistia ela, sabe, no RJ e as reportagens dela. Cara, a Renata Capucci, ela é surreal, assim, eu acho ela muito boa, assim, a forma como, tanto ela na apresentação quanto ela na reportagem, eu acho ela é uma gigante. Eu lembro que nessa foto eu gente, essa é a minha tática, tá? Eu finjo naturalidade, mas por dentro eu tô assim, mano, que momento é esse na minha vida? É mais ou menos isso, essa foto foi isso. Eu tava por dentro, eu tava super nervosa. Muito bom. Aqui tem momentos em eventos, aí você comenta pra gente. É, isso daí foi o Mar de Culturas, acho que foi o primeiro que eu fiz. E é muito legal, porque a gente tava falando, cara, se não me engano, a gente tava falando sobre chikungunya e a gente tava lá em Caxias, e é muito bacana, assim, porque é um encontro em que a gente tem a oportunidade de levar a, as informações para as pessoas e é um evento muito bacana em que as pessoas podem ali tirar as dúvidas delas, existem profissionais de saúde, o QIEP estava lá. E a gente faz ali um jogo de perguntas, de respostas, justamente para as pessoas poderem levar qual é a dúvida delas, sabe? Quais são os sintomas, o que é, o que não é. É literalmente é informar as pessoas para ajudar as pessoas a se protegerem, para ajudar as pessoas a se cuidarem em relação a isso. Então é muito um movimento de conscientização. É muito legal, assim, foi muito bacana fazer esse evento. Se não me engano, não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado isso daí, 2019. Bom, agora você tem direito de tirar onda porque tem a caneca do Bom Dia Rio, Tem, gente, mas aí finalmente tem. conta aí pra gente, como é que você virou figurinha de futebol? Cara, isso daí foi muito legal. Foi uma campanha que a TV fez na época da Copa. E aí tinha como se fosse uma cabinezinha em que a gente, cabine, tipo, no corredor, assim, a gente tinha um negocinho que a gente segurava e tirava essa foto aí com a camisa do Brasil. Foi muito maneiro, assim. Uma galera da TV tinha nossas figurinhas como se fosse pra gente completar o nosso álbum, assim. E foi muito maneiro. A gente tava se sentindo o Neymar, né? Porque, assim, é da nossa geração completar o álbum de figurinha e tal. Então, assim, a galera tava se sentindo. Olha como é que saiu minha figurinha. A gente tava super nessa. Qual é a melhor pose na figurinha? A gente tava super nessa vibe. Muito bom. Mais ou menos também, olha só. É, isso daí foi quando estávamos todos vestidos de lixeira reciclável. É, a gente muitas vezes tem isso, né? Existe um alinhamento dos planetas em que todo mundo decide se vestir da mesma cor. E aí tava todo mundo por acaso de verde nesse dia na redação. Aí a gente sempre, vamos tirar uma foto, tá? Vamos fazer uma pose engraçada e tal. E aí foi a foto só com pessoas queridas, a Ana Paula Santos, a Anne, o Fabinho Júdice e a Raquelzinha, que hoje tá lá em Brasília, né? A Anne tá em São Paulo e a Raquelzinha Honorato tá lá em Brasília, arrasando as duas já. Aliás, by the way, que são mulheres maravilhosas. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para fazer aqui. Entrar ao vivo ainda dá o friozinho na barriga ainda hoje? A responsabilidade? Dá, dá, dá. Eu acho que sempre dá. Eu particularmente, eu amo fazer entrada ao vivo, porque eu amo o não saber o que vai acontecer e eu amo a espontaneidade que eu acho que só o ao vivo proporciona pra gente. Você não saber muitas vezes e no Bom Dia Rio a gente tem muito isso, né? Quando a gente tá fazendo ao vivo pro Bom Dia Rio, a gente nunca sabe como o Fachal vai chamar a gente, porque o Fachal é um cara muito espontâneo, então a gente nunca sabe como que o Fachal e a Silvana vão chamar a gente. Dependendo do assunto, se é um assunto mais leve, se vai ter brincadeira. Raquel Donato maravilhosa! Saudade de você, Abraços. Raquelzinha. Que honra ter você aqui, Brasil. Como assim que é isso? E eu amo fazer entrada ao vivo. Hoje a gente tem talvez
um desafio a mais de fazer a entrada ao vivo, que é não só a questão da espontaneidade, do improviso, mas da gente hoje em dia não saber o que vai acontecer no sentido ruim também, né? Ataques que a gente pode sofrer, agressões que a gente pode sofrer ao vivo, como a gente infelizmente tem visto muitas pessoas, muitos jornalistas sofrendo. Então, entrar ao vivo é um desafio que dá um frio na barriga até hoje, dá. Mas eu particularmente amo fazer ao vivo. Amo. Ao vivo é tudo ao mesmo tempo, né? Emoção, alegria, espontaneidade. Exatamente. Você tem que ter o domínio da informação, você tem que ter aquele domínio próprio de se tiver acontecendo alguma coisa ao seu redor, você manter o foco, que é um grande desafio. Você tem que ter muito jogo de cintura, sabe? São vários desafios, mas eu particularmente gosto muito de fazer vivo. Olha aqui, ó, tem um comentário aqui. Olha, falando, Gilvan, ele diz, Tiago, você é privilegiado. Está conversando com a minha querida Priscila, rainha. Como é que você lidar com comentários assim? Que graças a Deus aqui, né? Você é muito benquista, querida. Que bom, gente. A gente vê essa simpatia que você passa assim pro telespectador. E também aqui na live também, mais ainda, que meio que aproxima mais ainda. A finalidade minha é trazer momentos não só carreira, falar um pouquinho da vida Aham. pessoal. E a galera vai se divertindo, né? Se entretendo. Como é que você se lidar com isso? E eu acho que é uma grande oportunidade da gente ter essa conexão maior, né? Eu acho que isso é muito Hum, legal. Eu me sinto muito privilegiada. Eu que me sinto privilegiada, sabe? De poder receber esses feedbacks. Óbvio que é muito bom quando a gente recebe um feedback positivo. Óbvio, né? Todo ser humano tem essa necessidade de aprovação. Então, quando a gente se sente aprovado, quando a gente vê que de alguma forma o nosso trabalho tá agradando, é muito bom pra gente, né? Independente daquilo que a gente faça, é muito bom a gente poder sentir isso. E ao mesmo tempo também, quando a gente recebe feedbacks com críticas construtivas, também é muito importante. Então eu acho que assim, é óbvio, né? Quando a gente recebe comentários que motivam a gente, para mim funcionam como um norte de tipo assim, cara, que bom, alguma coisa eu tô fazendo certa. Eu sei que tem muitas coisas que eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver e crescer em muitas coisas, mas alguma coisa eu tô fazendo certa e que bom. E eu acho que é sempre a gente não cair na ilusão de que a gente vai agradar todo mundo, que infelizmente nem sempre a gente vai agradar todo mundo, né? Ninguém foi verdade. unanimidade. E ninguém é unanimidade, né? Nem Jesus foi. Quem somos nós para achar que a gente pode ser unanimidade? Mas eu acho que é sempre, eu sempre busco esse equilíbrio, sabe? Que tem pessoas que gostam, tem pessoas que de repente não vão gostar, e entender que tá tudo bem, sabe? Que bom que tem pessoas que gostam, sou extremamente grata por aquelas que gostam, e como eu fico feliz de receber mensagens, de ter essa troca, assim, eu me sinto muito abençoada, assim, por Deus, de poder receber esse carinho. Eu acho que o grande segredo, se não é um segredo, a gente conta aqui também, é ser você. Isso É. conta muito, né? Isso conta muito. Eu acho que esse é o diferencial. Porque, assim, a notícia pela notícia, ainda mais agora que todo mundo tem um celular na mão, e, consequentemente, quando todo mundo tem um celular na mão, todo mundo bota na hora. Todo mundo na hora tem um canal ali de comunicação. Você tá ali, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, você liga o seu celular, você pode fazer uma transmissão ao vivo. Você tá transmitindo uma notícia. Mas eu acho que mais do que nunca, como jornalistas, o nosso desafio é de que forma a gente vai contar aquela história. Porque a história por si só, o fato por si só, as pessoas já sabem. De que Verdade. forma a gente vai contar a nossa história? É o tempero, o nosso tempero que a gente vai colocar ali, né? É a minha personalidade, é a minha identidade, é a forma como só eu consigo contar a história, né? É a forma como só o meu colega vai saber contar a história porque é o jeito dele. Então eu acho que isso é, assim, na minha opinião, eu acho que isso é talvez um dos grandes diferenciais, assim, uma das grandes ferramentas para o jornalista hoje em dia é a forma como a gente conta a nossa história e a gente conseguir imprimir a nossa personalidade, a nossa identidade, colocar o nosso temperinho ali na notícia, sabe? É a forma como você vai contar a história, é o tom que você vai dar numa narração,
sabe? É a conexão que você vai estabelecer com a pessoa que você está entrevistando e com a pessoa para quem você está contando a história. Eu acho que isso é o grande lance, assim. Olha, já estamos aqui já indo para 55 minutos. Olha como é que a hora passa voando, hein? Passa mesmo. Mas aí, antes de finalizar essa live e ir para os agradecimentos, eu que quero ter a foto agora, né? Quero ter uma Partiu, foto. pô, Vamos fazer uma partiu. foto aqui bem rápida aqui. Pessoal, a gente vai desativar aqui o comentário, mas vai voltar já já. Vamos lá. Uma foto bem rápida que vai ter um mosaico muito bonitinho que eu faço com todos os momentos da live. Vamos lá. Aquele momento que a gente Pronto. para, congela o rosto. O que você tem a agradecer a todas essas pessoas que expressam carinho por você, pelo seu trabalho, tudo? Cara, são presentes de Deus, né? Eu acho que para mim é um privilégio poder fazer aquilo que eu amo fazer em relação à minha profissão e fazer, conseguir me conectar com as pessoas e conseguir fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que a gente está falando, né? Com o conteúdo que a gente está passando. Sou muito grata por todo mundo que tirou esse tempinho, sabe? Segunda-feira à noite poderia estar fazendo outra coisa, mas que, sabe, decidiu estar aqui participando desse bate-papo com a gente, né, Tiago? E como eu sou grata por vocês pararem um tempinho de vocês e assistirem o jornal, escolherem se informar, sabe? Escolherem receber a notícia e podem mandar mensagem, tá, gente? Tem muitas pessoas que mandam, vai fazer sol, vai fazer chuva, o que que vai acontecer? Pode mandar mensagem, faz parte. E gosto muito dessa troca com todos vocês. Eu me sinto muito grata por poder estabelecer essa conexão. Você é um presente de Deus para mim. Eu me sinto extremamente privilegiada por poder hoje fazer o que eu faço e poder receber esse carinho todo. Olha, eu quero agradecer por topar em participar da live. E eu posso dizer que é um momento incrível, né? Porque quando a gente está ali conversando com a pessoa que a gente admira, vendo na televisão, eu acho que não cai a ficha. Assim É, como você está lá no estúdio da Globo e lá, puxa vida, eu estou aqui com essa pessoa aqui, assim, assim, que você disse aqui na live aqui. Então, é algo surreal assim, mas é coisas que Deus faz, né? Deus Isso faz. comprova o esforço, o trabalho, o carinho que você tem por que você faz e a dedicação toda, né? Sim, eu acho que é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Eu acredito que existe um propósito para todas as coisas e, inclusive, para nossa conversa, acredito que tem um propósito e fico muito feliz de poder estar aqui, de ter tido esse bate-papo com você, Thiago, de receber esse convite. Me senti muito honrada. Muito obrigada. Bom, novamente, eu digo que eu também me senti. Ó, a live vai ficar salva aqui para o pessoal que não conseguiu ver, ou então, se vocês quiserem repassar, compartilhar, isso ajuda bastante. Vai estar salvo no IGTV, vai estar lá no meu canal no YouTube, Thiago Comunicador. E manda um alô aí para todos aí, ó, que passou aqui, tirou um tempinho para ver a gente. E que vai te Galera, ver mais tarde também. amanhã, né? Amanhã, Isso. gente, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigada por cada um que tirou esse tempo para poder estar aqui com a gente nesse bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e conto com todos vocês amanhã no RJ1, 11h45, tá? E já preparem, porque o calorão está vindo aí. Já deixo esse recado. Spoiler, viu? Primeira mão, hein? Sucesso para você, Priscila. Muito Amém obrigado para mesmo. você, Thiago. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, viu? Uma ótima noite. Que Deus abençoe todo mundo, gente. Um beijo. Ó, o pessoal tá falando aqui chuva, mas é chuva de bênçãos Chuva de para vento e tem cada um de chuva nós. também, viu? Já teve gente falando que tá chovendo fininho lá em Campo Grande. Até amanhã vai ser assim. Só na quarta-feira que não tem mais previsão de chuva. Então, tá ok, então. Obrigado. Tchau, gente. Um Tchau, beijo. pessoal. Boa noite.